Boa noite. O reforço da cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e Cuba esteve no centro do encontro hoje entre o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, e a embaixadora cubana. Encontro que decorreu no Palácio Presidencial. Depois dos encontros com a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, com os titulares das pastas da Saúde e da Educação, com o Presidente da Assembleia Nacional e o Primeiro-Ministro, hoje, Gisela Garcia, embaixadora de Cuba, foi recebida pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Foi uma visita uma oportunidade muito boa. Falamos sobretudo, uma atualização da situação em Cuba, que está a passar em Cuba, os cambios que estamos a fazer. O presidente é um político, um grande político, muito interessado em todas as situações internacionais. Falei de meu país, falei dos processos também em América Latina e da cooperação histórica entre nossos povos. Também um bocadinho da situação da colaboração entre Cuba e São Tomé e as possibilidades de ver como podemos trabalhar ainda por uma maior cooperação. Gisela Garcia aponta os eixos fundamentais que marcam a cooperação de irmandade entre São Tomé e Príncipe e a República de Cuba, com destaque para a atribuição de mais bolsas de estudos aos estudantes são-tomenses. A cooperação entre Cuba e São Tomé é uma cooperação de larga data, é uma cooperação importante. Agora mesmo nós estamos a oferecer outras bolsas de estudo para estudar em Cuba. Há muitos quadros aqui de São Tomé que han sido formados em Cuba. Agora estou muito contenta que há muitos que estão em importantes lugares do governo, em diferentes níveis. E é uma cooperação, como disse, antiga. A embaixadora reconheceu, por outro lado, o apoio que São Tomé e Príncipe tem dado à República de Cuba no âmbito da cooperação existente entre as partes. Há uma cooperação que é muito importante que nós temos de São Tomé. É um acompanhamento moral de Cuba em problemas muito importantes para Cuba, como o tema do bloqueio, o embargo dos Estados Unidos. São Tomé sempre tem uma posição muito firme junto com outros países africanos e a imensa maioria dos países do mundo em contra do bloqueio. Em todos esses cenários internacionais, nós temos sempre um apoio muito firme e moral do governo de São Tomé que apreciamos muito e que agradecemos imenso. A cooperação Sul-Sul deve ser o garante da relação entre os dois países. Por isso, o governo são-tomense está convidado a visitar a República de Cuba. Técnicos de diferentes setores da administração pública participaram hoje no ateliê de restituição da Estratégia Nacional de Redução da Pobreza. O ateliê serviu para colher subsídios para melhorar o documento que posteriormente será submetido ao Executivo. A luta contra a pobreza tem sido uma das prioridades das autoridades nacionais. Elaborada no ano passado, a Estratégia Nacional da Redução da Pobreza prioriza setores como a saúde e a educação. Este documento focaliza de uma forma muito acutilante a questão da saúde, a questão da educação, a questão das franjas mais pobres do nosso país, no sentido de melhorar as condições de da vida, e dá uma importância bastante grande ao desenvolvimento rural e ao desenvolvimento da agricultura. Como forma de colher subsídios para a melhoria do documento, técnicos de diversos setores participaram neste ateliê de restituição de plano de ações prioritárias da Estratégia Nacional da Redução da Pobreza. Este seminário, digamos assim, esse ateliê, no fundo, serve para melhorar o documento que foi feito, disseminá-lo junto de diferentes setores da administração pública, para que haja, portanto, uma apropriação do documento, porque sem essa apropriação não será possível, portanto, materializar ações que possam conduzir à redução da pobreza. Posteriormente, o documento será submetido ao Governo para aprovação e mobilização de recursos para a sua execução. O plano termina no orçamento e o orçamento deve começar com o plano.
E por isso é que a melhoria deste plano de ações prioritárias é fundamental para a administração pública, porque este constitui um quadro para que o país possa mobilizar recursos, dialogando com os seus parceiros e poder mobilizar os recursos para financiar o processo de crescimento e redução da pobreza. Espera-se que todo o processo seja concluído brevemente para que o país possa começar a implementar as ações prioritárias desta Estratégia Nacional da Redução da Pobreza. O Governo reuniu com os parceiros sociais na sala de conferências do PNUD na busca de financiamento para a segunda fase do projeto de educação de qualidade para todos, projeto para os próximos 10 anos. Terminada a primeira fase do projeto de melhoria da educação em São Tomé e Príncipe, que permitiu ao país atingir a escolaridade primária universal, o governo são-tomense pretende atacar a questão da qualidade do ensino. Um desafio que o país só conseguirá atingir com o apoio dos parceiros de desenvolvimento. Por isso, reuniu ontem com os mesmos na sala de conferência do PNUD para apresentar e, ao mesmo tempo, definir as formas de financiamento da segunda fase do referido projeto, agora virado para a melhoria da qualidade do ensino em São Tomé e Príncipe. A qualidade, por um lado, a eficácia, a eficiência e a gestão do próprio sistema educativo. Quero dizer, a formação dos professores ainda é um problema, sobretudo a formação dos professores em exercício, porque nós temos, portanto, cerca de 60 professores, portanto, não têm formação específica para o exercício da profissão docente. Mas também nós muitas vezes falamos da qualidade, especulamos sobre a qualidade, mas objetivamente não temos indicadores para poder aferir, portanto, sobre o sistema. Daí que precisamos de avaliar a avaliação de desempenho, das competências, portanto, uma espécie de avaliação do sistema das aprendizagens. Para dar resposta a esses desafios, para além de solicitar apoio junto dos parceiros bilaterais, o país candidatou também ao Fundo da Parceria Global para a Educação para conseguir $1.100.000, que a referida entidade coloca à disposição dos países em desenvolvimento para financiar projetos de educação. O processo de financiamento começa com este primeiro passo que estamos a dar hoje. Vamos continuar a trabalhar para que este documento finalize mais ou menos em junho, de forma que em setembro ele possa ser submetido. Tudo leva a crer que, se as coisas correrem bem, a partir de janeiro do próximo ano nós teremos esse valor de $1.100.000, portanto, que estará à nossa disposição para montarmos as equipas de trabalho e começarmos, digamos, a atuar nesses vetores que eu indiquei. Esse valor que o Banco Mundial colocou à disposição ainda não está disponível para o país? O país não poderá já usá-lo? Não, esse valor não está disponível. Nós estamos num processo de candidatura. Segundo o diretor-geral do Banco Mundial, a referida verba já está disponível e, uma vez que a mesma só vai financiar uma fase do projeto, é preciso encontrar outros parceiros para cobrir todo o plano. Neste momento, São Tomé e Príncipe não tem um problema de acesso em termos do ensino básico. Estamos a falar do básico, obviamente, não estamos a falar nem da pré-escolar, nem do ensino secundário, onde ainda existem problemas de acesso. Mas em termos do ensino básico não há um problema de acesso. Por isso é que estamos agora a focalizar-nos na qualidade. E o que nós queremos fazer em termos de qualidade, em primeiro lugar, é criar um sistema que permita avaliar a qualidade da educação. Porque a discussão que tem havido em São Tomé e Príncipe em relação à qualidade tem sido uma discussão abstrata, porque São Tomé e Príncipe não dispõe de um sistema de avaliação das aprendizagens dos alunos. Não se faz testes de aferição e não se sabe, portanto, o que é que os alunos aprendem nas salas de aula. Nós, com este projeto que vamos preparar agora, vamos instalar um sistema, vamos conceber, juntamente com o Governo, o Ministério da Educação, de maneira que os alunos possam começar a ser testados para que se saiba exatamente qual é o nível do conhecimento dos alunos. Haverá também intervenções em matéria de aprendizagem, da leitura,
porque um dos problemas que nós constatamos é que muitas crianças vão até a 4ª classe e mais sem saber ler. Ora, isso é inadmissível. Uma criança, pedagogicamente, deve aprender a ler pelo menos aos 9 anos de idade, ou seja, quando estiver a completar a 3ª classe, deve saber ler pelo menos 60 palavras por minuto. Ora, nós visitamos algumas escolas, ainda ontem estivemos a visitar algumas escolas, e vimos que em muitas salas há crianças que estão na 4ª ou mesmo na 5ª classe que ou não conseguem ler, ou leem e não conseguem perceber o que leem, ou não conseguem decifrar. E, portanto, haverá uma componente deste projeto que vai trabalhar na formação dos professores e na gestão pedagógica da aprendizagem da leitura, de modo a que as crianças gradualmente possam começar a aprender a ler na idade certa. O projeto de melhoria da educação em São Tomé e Príncipe está a ser supervisionado pelo Banco Mundial e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, é a entidade coordenadora dos parceiros locais. O presidente da Assembleia Nacional está na região autónoma de Príncipe. Alcino Pinto vai presidir uma sessão plenária organizada pela Assembleia Regional e participar nos festejos do 18º aniversário da autonomia da Ilha do Príncipe. Trata-se da primeira deslocação de Alcino Pinto à Ilha do Príncipe desde que foi eleito presidente do Parlamento São Tomense. Nós estamos cá para cumprir 2 objetivos. Primeiro, porque nós queríamos vir cumprimentar a população do Príncipe, os eleitores do Príncipe, na minha qualidade de presidente da Assembleia, e associado a isto vamos participar nos festejos da autonomia. O presidente da Assembleia Nacional vai permanecer na cidade de Santo Antônio durante pouco mais de uma semana. Participação na festa da autonomia, que se assinala 13 de maio, e alguns encontros com as populações e dirigentes regionais estão no centro da agenda. Decidi fazer a diferença porque eu entendo que, enquanto presidente da Assembleia Nacional, o nosso país tem 2 ilhas e eu achava que não deveria vir por umas horas apenas, mas para permitir que os eleitores e os cidadãos do Príncipe pudessem um pouco aproveitar a minha estadia para poder conversar com os mesmos e ver inclusive algumas ações que as autoridades regionais vêm desenvolvendo para o bem-estar da população. Sei que, tanto na ilha, vai presidir uma das sessões plenárias aqui na Assembleia Regional. Alguma contribuição? Eu recebi um convite do Sr. Presidente da Assembleia Regional e espero poder proferir e partilhar algumas reflexões com os nossos colegas deputados regionais. O presidente da Assembleia Nacional, na sua primeira deslocação à região autónoma do Príncipe. Ginecologistas são-tomenses estão a ser capacitados para garantir no futuro a continuidade do rastreio e tratamento do cancro no colo do útero. A formação é ministrada por especialistas portugueses no quadro do projeto Saúde para Todos, especialidades. Ginecologistas e um grupo de enfermeiros estão a adquirir conhecimentos e autonomia para garantir a continuidade do rastreio do cancro do colo do útero e, consequentemente, o tratamento de casos diagnosticados no futuro. Para possibilitar que esses tratamentos não estejam dependentes de missões que venham do exterior, ou seja, são tratamentos que se pretende que os médicos de São Tomé façam com os recursos que existem aqui na cidade de São Tomé, nomeadamente aqui no Centro Nacional de Saúde Reprodutiva. O curso intensivo privilegia a vertente teórica e prática. As questões relacionadas com a citologia, portanto, com o que é o Papa Nicolau, como é que aparece, que tipo de alterações celulares é que vamos encontrar no Papa Nicolau. Depois iremos explicar as características, o aspecto do colo do útero normal, explicar como é que se deve fazer este exame, que tipo de aparelhos é que devemos ter para fazer este exame, que instrumentos devemos ter para fazer isto e, posteriormente, vamos mostrar lesões e ensinar como tratar. Temos alguns vídeos que mostram como é que devemos fazer o tratamento, como é que podemos depois orientar as doentes depois de tratadas e, finalmente, trouxemos um conjunto de casos clínicos com a história das doentes, com o exame das doentes,
doentes para discutir com os colegas e com as pessoas que estão presentes no curso qual é que é a opinião em relação àquelas doentes, como é que eles fariam, como é que não fariam, que é para ver se conseguimos também que as pessoas vão desenvolvendo algumas capacidades e competências nesta área. Esta é a primeira formação do género que se realiza no país no quadro do projeto Saúde para Todos e Especialidades. Como eu também trabalho tanto com os médicos nacionais, vamos dar continuidade ao trabalho. E para si é importante isto? Claro, claro que é muito importante. La importancia de esta formación no solo para mí como ginecóloga, sino para el grupo de enfermeros y médicos nacionales no especialistas que están a participar en ella, que eso nos ayuda a sensibilizar a las mujeres, que el ginecólogo y las consultas de ginecología no son solo para tener bebé, sino que las mujeres tenemos que cuidarnos nosotras mismas. Con esta formación nos podemos ayudar a evitar una cosa mucho más que hay en este país, que es el cancro de colo de útero, ya que las mujeres no están sensibilizadas a acudir al ginecólogo para hacerse ese simple análisis que le va a devolver una cualidad de vida muy importante para ella y para nuestra población aquí en São Tomé. Especialistas portugueses ajudam ginecologistas santomenses para a apropriação no futuro do rastreio e tratamento do cancro no colo do útero. E como forma de incentivar toda a sociedade sobre a importância do rastreio no cancro do colo do útero, o projeto Saúde para Todos as Especialidades tem organizado palestras em diferentes escolas do país. Atividade acompanhada pela nossa reportagem no Liceu da Piedade. Plateia repleta para palestra sobre um tema atual e que briga com a saúde das mulheres. Cancro no colo do útero. O ajudar a alertar para este problema, o ajudar a mostrar soluções para diminuir este flagelo é importante. Por outro lado, ajudamos os professores. Os professores sentem que têm uma estrutura atrás, uma rede que lhes dá o material necessário para poderem falar destes problemas, e depois a ligação também do projeto em si, do Saúde para Todos, com a rede educacional, com a escola, para haver uma interligação. Nós não conseguimos trabalhar sozinhos em nenhuma área e não somos donos da verdade. Portanto, se toda a gente puder dar o seu contributo, é muito importante. Os alunos demonstraram que podem contribuir na sensibilização da sociedade. Temos que refletir acerca do assunto, porque se vemos isso como uma brincadeira, e a situação pode ainda piorar. Temos que tentar prevenir fazendo sexo seguro. A outra maneira de prevenir é indo ao centro de saúde ou ao posto mais perto da nossa residência, incentivando a família, os vizinhos e a toda a população em geral, para fazer o rastreamento no colo do útero. Evitar o sofrimento por causa da doença é a principal meta a atingir com a iniciativa. O objetivo a atingir é que daqui a um período de tempo haja menos morte por cancro do colo do útero em São Tomé, menos famílias sem mães, menos companheiros sem companheiras e mais gente esclarecida, mais jovens esclarecidos. Jovens esclarecidos são muito importantes para o país, não é? Aliás, reza a velha máxima que um país com jovens esclarecidos é um país cheio de força e vitalidade. Uma investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa está a desenvolver no país um estudo sobre consumos nocivos com apoio da Santa Casa da Misericórdia. O inquérito para o efeito será realizado já no mês de maio. O objetivo é conhecer a gravidade do problema e alertar a população para a mudança de comportamento.
Acidentes de substâncias nocivas têm aumentado nos últimos tempos. O uso destas substâncias tem causado a morte, sobretudo de jovens, todos os anos. Como forma de alertar a população e estancar o mal pela raiz, a investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa está a desenvolver um estudo sobre o consumo nocivo com o apoio da Santa Casa da Misericórdia. Depois dos papéis serem formalizadamente preenchidos, anonimamente, eu o que vou pedir à população e peço sobretudo aos jovens que ajudem pessoas mais idosas que têm alguma dificuldade na leitura e que não consigam interpretar as perguntas, que ajudem a decifrar esse mesmo questionário. Eu vou fazer as questões também em forno em algumas situações para haver uma melhor interpretação. Vou trabalhar os dados. O passo seguinte será o trabalho de sensibilização com as comunidades. Ir para o terreno, trabalhar com a comunidade no sentido, em primeiro lugar, de fazer uma aposta no tratamento deste tipo de problema, não é verdade? Portanto, medindo o grau com equipas médicas que obviamente depois vão estar a acompanhar os resultados estatísticos com uma análise multivariada. Por um lado é os números e por outro lado sobre a multivariada que é a análise qualitativa, no fundo é a qualidade associada a este questionário e este inquérito nacional, que é porque é que as pessoas consomem. O que é que está na gênese, o que é que está por baixo deste tipo de consumo. Conhecendo os costumes e a cultura da população, será possível ajudar as pessoas a tratarem-se de modo a mudarem de comportamento. Com base nesses resultados, sabendo o que é que levou uma população mais jovem e um pouquinho mais crescida a usar e a consumir este tipo de bebidas ou de outro tipo de substâncias, ir mais baixo às camadas mais jovens e fazer educação para a saúde, que isso é a aposta do futuro. Esta população, o povo de São Tomé reúne cerca de 80% de camada jovem, portanto temos que apostar sem dúvida no futuro e sem os jovens e sem os mobilizar eu não consigo fazer rigorosamente nada. O inquérito, que será realizado em todo o país, irá arrancar já no mês de maio. Direitos dos trabalhadores e enquadramento laboral da mulher foi tema de uma palestra realizada esta tarde na Casa da Cultura. O certame foi organizado pela Plataforma para os Direitos Humanos e Equidade do Gênero, criada recentemente. Plataforma para Direitos Humanos e Equidade do Gênero é uma organização não governamental da sociedade civil com o objetivo de trabalhar em defesa do direito da minoria. A plataforma surgiu por iniciativa de um grupo de quadros nacionais e pretende dar o seu contributo em matéria de direitos humanos e equidade do gênero. A associação foi criada há sensivelmente 6 meses e tem como objetivo, portanto, contribuir para a defesa dos direitos das minorias, nomeadamente aquelas que veem-se, portanto, os seus direitos fundamentais violados. Também tem como objetivo promover, portanto, a equidade entre o género, portanto, a igualdade do homem entre a mulher. Por esta razão, a organização vai desencadear a sua atividade na luta contra a violação dos direitos humanos e promoção da equidade do gênero. A plataforma, que surgiu há cerca de 6 meses, tem esta palestra como a sua primeira atividade social. Com o aproximar, portanto, do dia 1 de maio, infelizmente no dia 1 felizmente, aliás, no dia 1 é feriado, e nós então antecipamos essa palestra, mas vamos tratar destas questões relativamente aos direitos dos trabalhadores, e todos os temas estarão à volta dos direitos dos trabalhadores e do enquadramento laboral da mulher aqui em São Tomé e Príncipe. Nós, com esta palestra, queremos sensibilizar as pessoas, portanto, para estas questões e queremos também contribuir, exercendo a nossa cidadania, para que estas questões, que eventualmente, e há de facto algumas lacunas na nossa sociedade, possam ser colmatadas. A palestra teve como orador os juristas Célia Poça da Costa, Adalberto Catambi e Rui Seca. A Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe assinou um acordo com a Confederação Geral dos Trabalhadores de Portugal. O acordo visa formações em diversas áreas e realização de seminários. A participação da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe no Congresso da UGT de Portugal tinha como objetivo principal reforçar os laços entre as duas instituições sindicais congêneres. Fui representar a Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe no Congresso da UGT de Portugal e, em simultâneo,
a realizar algumas atividades em benefício da própria organização. Portanto, como eu dizia, o objetivo principal era participar do Congresso e também, em paralelo ao Congresso, a reunião do Comitê Executivo da CPLP Sindical. E, por outro lado, aproveitamos essa oportunidade também de assinar um acordo com a CGTP de Portugal, que é a Confederação Geral do Trabalhador Português, sobre a questão da formação, com o centro de formação chamado Inovinter, que é um centro afeto à CGTP de Portugal. Bem, este acordo visa, sobretudo, apoiar a ONSTEP na formação dos membros da Organização Nacional dos Trabalhadores em várias áreas, tanto a questão de formação profissional, como também a formação sindical. O acordo de 2 anos, assinado entre a Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe e a Confederação Geral do Trabalhador Português, poderá entrar em vigor no princípio do mês de setembro. É um acordo que para um período de 2 anos, e esperemos que dentro de breve começamos a ter o resultado deste acordo. Devemos iniciar com alguns constrangimentos que possa acontecer, mais tardar até princípio de setembro. E visa algumas formações na área de informática, contabilidade, técnica de atendimento ao público e alguns seminários de temas que nós vamos selecionar e formação sindical que tem a ver com a legislação laboral, algumas questões, alguns temas econômicos como fiscalidade. Então são questões que nós achamos que são importantes para os trabalhadores, sobretudo para dirigentes sindicais. João Tavares, secretário-geral de ONSTEP, faz assim o balanço da participação da Organização dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe no Congresso da UGT Portugal. Investir no futuro, vencer a malária é o lema escolhido este ano para a celebração do Dia Mundial de Luta contra a Malária, que hoje se assinala. Numa mensagem por ocasião da data, o diretor regional da OMS para a África lembrou que, apesar dos inúmeros esforços, 90% das 660 mil mortes por malária anunciadas no ano passado ocorreram em África. E a malária ainda mata uma criança africana em cada 1 minuto. Luís Sambo, na mensagem lida pelo representante da OMS no país, apela por isso o envolvimento de todos no combate à doença. O aumento dos fundos internos e externos é necessário para garantir que quantidades suficientes de produtos, nomeadamente mosquiteiros emprenhados de inseticida de longa duração, testes rápidos, microscópios, reagentes e antipaludicos sejam acessíveis e utilizados racionalmente. A execução integrada de ações de combate à malária com a saúde materno-infantil, imunização, higiene, saneamento e melhoria de programas de habitação deve ser alargada a fim de vencer a malária. O envolvimento político firme, o reforço da cooperação regional e a colaboração multidisciplinar e multissetorial são cruciais. As parcerias público-privadas e as iniciativas baseadas na responsabilidade social das empresas podem complementar o investimento dos governos. Para que os sucessos alcançados possam prosseguir no futuro, é fundamental a tomada de medidas como a monitorização regular de inseticidas e da resistência aos antipaludicos, bem como a investigação contínua para desenvolver novos instrumentos de prevenção e tratamento a custos razoáveis.
ao comemorarmos o Dia Mundial da Malária, lançou um apelo a todos para se juntarem à luta para vencer a malária. Os políticos, os parlamentares, os governos, os trabalhadores do setor privado, a sociedade civil, as organizações religiosas e os meios de comunicação social devem apoiar os esforços das comunidades no combate à malária. Os antigos elementos do conjunto Sangazusa, em parceria com a UNIAS, homenagearam Manuel Quaresma Bragança, antigo diretor do referido conjunto, que faleceu este mês. Para o efeito, realizaram uma noite de tertúlia nas instalações da UNIAS, com participação de familiares e amigos do malogrado. É uma atividade que vem por fim ao diferendo entre os familiares de Manuel Quaresma Bragança e os elementos atuais de Sangazusa depois da ausência do conjunto no dia do ato fúnebre do antigo diretor. Que muitos reclamaram no dia do enterro, não houve essa participação dos elementos, era devido à chuva, mas mesmo assim eles com essa tristeza no coração pretenderam realizar, e para não ficar assim nós viemos, somos duas irmãs, estamos aqui, viemos aqui também com nossos sobrinhos, outros primos, para nós convivermos, quer dizer, assistimos do pouco que eles têm para fazer em memória, né, daquele que foi o Manuel Quaresma Bragança. Um homem como este viveu convosco esse tempo todo. Ele morre, vocês não vão. É triste, a família ficou indignada por causa disso. E nós, quando eu pensei em fazer isso, vamos fazer isso lá na Zindade, ele disse, vizinho, vai lá, você está aí para ver mais ou menos como é que a família reage a ele. A família nem pensaram, o Sangazusa nem, embora não dissemos ele, a senhora, não é o Sangazusa atual, são os elementos antigos que querem fazer uma homenagem, mas não quer ser, não quer nada. Então, para não ficar indiferente, nós vamos fazer aqui. Manuel Quaresma Bragança, que dirigiu o conjunto Sangazusa durante cerca de 40 anos, morreu este mês aos 77 anos de idade. O seu feito no conjunto Sangazusa mereceu-lhe uma noite de tertúlia ontem na sede da UNIAS. Falar dele é falar de um amigo, é falar de um grande cidadão que, para além de ter sido diretor do Sangazusa por um período superior a quase 4 décadas, foi um cidadão ligado à educação, um professor que deu muito à sociedade do seu tempo, deu muito à educação do nosso país. Perante a sua morte, um acontecimento trágico a que nós todos estamos sujeitos, nós temos que recordar a sua memória. Temos que homenagear a sua memória, porque homens como ele, posso garantir, são poucos neste país. Pessoas que, nos momentos de maior confusão, conseguem manter a calma e conseguem transmitir essa serenidade a todos quantos com ele convivem. Ela temos uma direção e nós convidamos-lhe para diretor do conjunto. Ele aceitou plenamente, desde 75, veja só. Desde 75, ele ficou comigo nos 75, 76, 77, 78, 79, 80, até a área morreu, ele estava no conjunto. Tudo isso, eu deixei tocar, ele continuou. Eu deixei tocar quando ele morreu, mais um ano, 2 anos, deixei tocar, ele foi embora estudar. Ele continuou, e continuou quase até nos últimos dias. Sinto-me, quer dizer, minimamente honrada, né? Porque o Manuel Quaresma Bragança, que hoje já não está entre nós, passou todo o tempo dele, toda a vida nesse conjunto de Sangazusa, até seus 69, 70 anos que deixou do conjunto. Eu só quero dizer que, pronto, para eles não deixar Sangazusa cair, porque meu tio deu muita vida. Tá vendo? Era um homem, foi diretor
de educação, Almazé, trabalhei com meu tio. E o senhor continua sempre em Sangazusa, para ele não esquecer do senhor. Mas o senhor está muito verdade. E Sangazusa vai continuar até um dia. Antigo diretor do Sangazusa, homenageado pelos elementos antigos do conjunto, em parceria com a União Nacional dos Escritores e Artistas São Tomense. Os Vibrados já têm no mercado o seu primeiro trabalho discográfico. Na Ponta da Língua é o título do álbum de 13 faixas. Vibrados é um grupo musical jovem e ativo cuja mistura das músicas engloba o tradicional, o moderno e atual. Tudo começou com um grupo de dança. Esse grupo de dança decidiu um dia fazer música e entrou em contato com Kilazi. E Kilazi tanto apresentou algumas opções entre mistura de tradicional e o moderno, aquilo que é da juventude, mas aquilo que é cultural, uma mistura. E então formou-se assim o grupo Os Vibrados, que faz a mistura de Bulaue e outras vertentes musicais da juventude, como Kuduro, rap. A partir daí, o grupo jamais parou. Foi conquistando o mercado. Sem recursos, mas confiantes da qualidade dos seus trabalhos, várias portas bateram para o lançamento de um álbum que finalmente já é realidade. Bela nessa terra não é fácil não é fácil ter uma vida bela nessa terra não é fácil mas Santo Tomé e Príncipe terra linda, mas tudo na vida está caro. Mas São Tomé e Príncipe terra rica, terra de homens valentes e de mulheres bonitas. Cidade, ondas que pegam não, escada não sai. Pluvia de minha cidade, ondas que pegam, escada não sai. A peixe desce na lenta no mimpa, no tudo juventude. Acabei canalizada, esca contarada, a peixe denso na lenta no meu, no tudo juventude. Acabei canalizada, esca contarada.
capaz de